Vamos ler um texto da palavra do Senhor que, de momento, pode não nos parecer atrativo, porque pensamos que já conhecemos muito sobre ele. Mas a revelação que vamos apresentar nesse texto é interessante, porque sempre que lemos a palavra do Senhor, o Senhor nos dá mais e mais, e em profundidade. Se não, vejamos. O povo do Senhor já havia saído do Egito, passado no Mar Morto. Agora, Deus vem falar com Moisés. O lugar que estás é terra santa. Tirai as sandálias. Nós vamos nos ater à palavra, ou seja, a expressão tirar as sandálias ou tirar os sapatos. Neu nealecar. Neu nealecar. É uma expressão muito profunda que precisamos conhecer, porque ela diz respeito ao nosso Senhor Jesus com autoridade e às nossas vidas como servos do Senhor. E disse, Êxodo 3:5, não te chegues para cá, tira os seus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Um dia Deus falou para Moisés, tira as sandálias. Por quê? Porque Moisés estava diante do Senhor, estava na sua presença e diante daquele que é a autoridade máxima. O tirar das sandálias ali significava reconhecer que o Senhor tem autoridade em tudo, porque Ele tem o poder, a glória, e criou todas as coisas, é dono de todas as coisas, inclusive formou o homem. Se Moisés estava ali vivo, é porque Deus lhe ha dado vida. E Moisés entendeu isso. Desse momento em diante, o povo judeu vai dizer, não podemos mais ficar com nossas sandálias diante do Senhor, porque diante do Senhor nós reconhecemos a sua autoridade. Não mais apoiamos-nos em coisa alguma, em nossa razão, em algum líder religioso, em alguma instituição religiosa, não. Nós apoiamos em Jesus, que é a própria palavra do Senhor. Aleluia. E a partir daí, todo o povo judeu começou literalmente a retirar seus sapatos diante da presença de Deus. E também, espiritualmente, a tirar a sandália. Ficar descalçado das coisas desta vida, porque estar diante da presença de Deus é estar diante do próprio Deus. A verdade é que diante de uma autoridade, o homem não pode estar pisando sobre seu calçado, sendo suportado por sua sandália ou calçado, que representa a sua própria razão. Assim, quando você simbolicamente tira a sandália e fica descalço, você estará dizendo assim, eu reconheço que Deus é o autor da minha fé, é o autor da minha vida, a Ele todo poder e glória para sempre. Desde o momento em diante, então todo o povo judeu vai dizer, nós agora aprendemos isso. Ou seja, quando entramos na presença do Senhor, nós tiramos nossa sandália. Nós não nos apoiamos mais em nada. Espiritualmente, é como nós tiramos nossas sandálias. Como que é isso? Nos humilhando, nos mostrando, nos prostrando diante do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor. Quando oramos, expressamos, Pai nosso,
pois reconhecemos que Deus é Pai e nele está toda a autoridade. Ele tem o poder, a glória e a majestade. Por isso, quando começamos a orar, sempre damos graça ao Senhor. Reconhecemos o seu governo, a sua santidade. Então, nesse momento, nós estamos tirando a sandália de nossos pés. Ou seja, estamos nos descalçando de tudo que é argumento humano. E dessa forma Deus tem liberdade para operar, para mostrar o que Ele quer que nós vejamos. E foi isso que aconteceu com Moisés, com o povo de Deus, com o povo judeu e com nossas vidas. Espiritualmente, nós hoje temos essa conduta. Que maravilha! Um dia, João Batista entendeu isso e disse uma frase muito profunda: eu não sou digno de tirar as suas alparcas. João Batista estava dizendo: eu não tenho como tirar a sua autoridade. Jesus é autoridade. Jesus é a única autoridade. Não sou digno de desatar as alparcas. Então, por que ele falou isso? Vamos agora abordar esse episódio. João Batista entendeu, mas o que ele entendeu? Ao dizer isso, em outras palavras, João Batista entendeu o seguinte: se Jesus desamarrasse as alparcas, o que aconteceria com os pés de Jesus? Jesus ficaria sem as alparcas, certamente. Não é isso? Se João Batista achasse que poderia desamarrar seus sapatos, ele estaria diante de João, reconhecendo que João era autoridade. E João conhecia esse costume do seu povo e sabia que ele não tinha autoridade alguma diante de Jesus. Quem tem a autoridade é Jesus. João Batista está expressando em suas palavras que eu não sou autoridade, não tenho alguma autoridade diante de Jesus. Por isso que em outras ocasiões ele falou: você vem a mim para batizar, mas eu que deveria ser batizado por você. Quer dizer, João Batista entendeu essa questão de tirar a sandália. Por quê? Diferentemente dos religiosos da época, ele reconheceu Jesus como autoridade. Então, como é que ele poderia pedir ou tirar a sandália de Jesus? Em geral, as pessoas não entendem esse texto. As pessoas leem e referem, por vezes repetindo esse texto, mas falam sem entender. É muito comum ouvir isso de um pregador: quem sou eu para tirar as alparcas? Mas não dá explicação. Fala apenas como sendo uma subordinação. Mas João Batista era humilde. Ele entendeu com profundidade. E hoje também assim estamos entendendo. Tirar a sandália passa a ideia pela autoridade. E tudo que nós precisamos diante de Deus, em qualquer situação, é reconhecer a sua autoridade. Nesse instante, nós estamos falando aqui, agora, sobre a palavra de Deus. E nós estamos meditando com temor, com respeito, reconhecendo nas nossas próprias palavras a autoridade do Senhor, que está sobre nós, de forma generalizada, em qualquer momento ou situação. Se nós estamos falando, se nós estamos, seja em casa de alguém, ou no trabalho, ou na igreja, sabemos que estamos aonde quer que seja, na presença de Deus.
nos comportamos por isso com humildade e reconhecemos a sua autoridade, presente diante de nós. Recordamos que o Senhor disse que está em todo lugar. Ou seja, Jesus falou, eu estarei convosco todos os dias. Então nós temos de ter essa humildade e sempre nos despojarmos da nossa razão, de todo o nosso conhecimento que achamos que temos diante do Senhor, pois Ele está sempre presente. Ou seja, não podemos ficar com o nariz em pé, ser orgulhoso, comportar-nos prepotentemente. Então, quando uma pessoa se apresenta com essas características, é uma pessoa que não está reconhecendo o Senhor, a autoridade de Deus. Independente de que esse assunto está tratando, porque o Senhor está presente, sempre está presente. Assim, quando você vê uma pessoa autoritária, prepotente, orgulhosa, você pode saber que aquela pessoa não tem a consciência de quem é Deus para ela. Os judeus, quando entram na casa de outro, ele tira suas sandálias, tira os seus sapatos, porque reconhece que naquela casa há um dono e ele é a autoridade. É assim que quando entramos na casa do Senhor, nós nos despojamos de toda razão, de todo conhecimento, porque reconhecemos que ali está a presença de Deus. E o Senhor é a autoridade. Que maravilha! Tirar as sandálias tornou-se mais que um costume. O pai de família tem autoridade em sua própria casa. Por isso que o Senhor um dia falou a expressão, o filho deve honrar pai e mãe. Para honrar, você precisa ser humilde diante deles. Não adianta você estar com a sua razão, achar que você sabe tudo, que seus pais não sabem nada, que são ultrapassados. Então, honrar os pais está ligado a tirar as sandálias. Então, os judeus hoje, quando entram numa casa, reconhecem o dono da casa como uma autoridade. Ele é dono da casa. Então, como é que dentro da casa do outro eu não vou estar subordinado à autoridade daquela casa? A casa tem um costume. Então, se eu entro, eu tenho que obedecer os costumes daquela casa. Se eu quero de fato ficar dentro da casa. Em muitas casas e em diversos países tem esse mesmo costume. A pessoa entra e tira, mas muitas pessoas não têm nem ideia de onde veio esse costume. Algumas pessoas pensam que é por causa da sujeira que carregam em suas caminhadas. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que a partir das coisas espirituais nós aplicamos nas coisas seculares, mas nunca ao inverso. Então, a gente quando entra em uma casa que tem esse costume, tiramos os sapatos. Não por causa de manter uma limpeza, que também isso é válido, claro, isso é higiênico. E não trazer aquilo que você pisou fora o tempo todo lá é saudável. Pois, do contrário, muitas coisas podem ser levadas para dentro de casa. Mas o mesmo acontece quando um estrangeiro entra em seu país. Se ele quer permanecer e fazer residência, ele segue os costumes, obedece às leis e não impõe seus próprios costumes aos daquele país. Ou seja, ele respeita a autoridade que aquele país tem sobre a sua vida.
Para os judeus é um costume, para nós é reverência, é temor, é estar na presença do Senhor como servo, como humilde. Embaixo dos nossos pés está a palavra do Senhor que nos guia, que nos dirige e nos guarda. Aleluia. É aí que podemos ver que maravilhoso é a aplicação do campo espiritual ao campo secular. Na casa onde foi realizado a Santa Ceia, por exemplo, nesse arquétipo de autoridade mesmo, Jesus não tirou a sua sandália, mas todos os discípulos tiraram. Jesus não tirou porque ele ali era a autoridade. Onde está Jesus, está a autoridade. E aqui é ele próprio que está com autoridade naquele aposento. Todos sabiam disso. Os judeus sabiam, pois conheciam os costumes. Isso é muito sério. Jesus então lavou os pés dos discípulos que estavam sem sandália e fez isso para que eles tivessem parte com Jesus. Para ter parte com Jesus, é necessário reconhecer, antes de qualquer coisa, a sua autoridade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Shalom, Shana Tová.